Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV e afiliadas, bem-vindo ao programa Ponto Zero, o programa do nosso querido Dr. Walter Trebtes, professor de Direito e Universidade, coordenador do Grupo Cron, advogado e um agente transformador da sociedade que compartilha amorosamente toda sexta-feira aqui na TV Galáctica esse programa com a gente. Gratidão, Walter, seja bem-vindo ao seu programa. Gratidão, Ângela. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma sexta-feira aqui com vocês. E espero que hoje a gente consiga aqui gravar, porque eu tenho tido aqui uns probleminhas técnicos aqui. Nas últimas duas lives, né? Caiu a energia. Mas se acontecer, vou já me pedindo desculpas antecipadamente. A gente retorna. O pessoal tendo um Sem pouco de problema, paciência aí. a gente espera também Mas o horário, né? Esse horário, muita gente fazendo live, a gente sabe que as redes aí é, ficam lotadas, né? Ficam... verdade. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso melhor aqui. Se acontecer, um pouquinho de paciência aí que a gente continua. Hoje nós vamos falar de almas gêmeas. Ô, Walter, quando que nasce a conexão das almas ou chama gêmeas? Conta pra gente. Então, antes de até responder, né, essa questão, é importante explicar para o pessoal o significado das almas gêmeas, né? Oh, legal. Porque o que significa as almas gêmeas? Ficou muito no campo, né? Historicamente, o ser humano aqui do século XX, do século XXI, ficou muito que almas gêmeas é aquele encontro dos apaixonados, daqueles que são afins, né? Dos casais e tudo mais. E jogou-se, né, dentro desse campo de um romantismo, tal, até porque o sistema, os escuros, patrocinaram o desencontro das almas gêmeas, o que menos interessou na história da humanidade contemporânea Uhum. e há um passado aí, até muito mais do que uns 5.000 anos para trás, foi o encontro das almas gêmeas. Né? Porque o encontro das almas gêmeas é uma pacificação espiritual na Terra. Né? Quando as almas gêmeas se encontram, existe um encontro de compatibilidade, vibração dos 7 chakras na mesma frequência. Existe toda uma sistemática aí de compatibilidade, de construção de consciência. Uhum. Só que, Olha que claro, legal. isso foi levado, né, para esse caminho, né, que era um caminho apenas representativo, né, um caminho o mundo da fantasia, né, dos filmes, das novelas, o encontro da alma gêmea, isso tinha a ver com romantismo, e não é só isso, aliás, não é isso, isso é uma consequência de um encontro, pode ser isso, né, um Uhum. encontro de almas gêmeas enquanto existe a compatibilidade de um casal, é maravilhoso, obviamente, né, eles vão Claro. viver uma vida de uma união, de uma harmonia, de um amor que atinge até um amor incondicional de si, entre si, mas isso só, né, não é efetivamente a construção desta tal alma gêmea que a gente vai falar hoje. E vocês vão se surpreender da onde vem a construção da alma gêmea e o porquê dela, né? Então, da onde nasce? Né? Nasce da união do que a gente conhece como almas gêmeas, também como chamas gêmeas, né, onde se aproxima a contraparte energética de uma em relação à outra, né, elas se conectam energeticamente. Os chakras inferiores e os superiores, eles se iniciam numa comunicação recíproca, né? Então, veja o quanto isso é profundo e o quanto isso é uma ligação forte. Por isso que os escuros procuraram, né, banir isso ou evitar isso. Existe uma história arconte aí a ser contada, e não quero Uhum. entrar nesse tema hoje, uma coisa muito dura, muito difícil, mas que levou, inclusive, a desconstruir o encontro, né, das almas que poderiam ter essa afinidade, se transformando em alma gêmea. Aí podem falar, bom, mas então para que serve, né, a construção desses encontros, essa compatibilidade? É a construção espiritual do ser. Quanto mais almas gêmeas se encontram, mais você consegue ter um ambiente espiritualizado, porque o encontro de duas compatibilidades energéticas
forma o quê? Uma força única que se desdobra numa terceira. Então, imagina quanto isso se multiplica. O encontro de almas gêmeas é como se você colocasse, você acendesse, né, uma chama, né, que vai se tornando sagrada, porque ela caminha para o sagrado. E nesse caminhar para o sagrado, ela faz outras conexões, outras ligações. Então, a alma gêmea para os escuros seria a pior coisa que eles podiam ter, e foi onde mais eles combateram. Né? E nesse encontro existe o quê? O desbloqueio dos 7 chakras principais. Desbloqueio dos 7 chakras principais significa clareaudiência, clarividência, telepatia, empatia, né? E por aí vai. Então, o início de tudo é essa construção aí. Ô, Walter, quais os sinais vivenciados pelas almas gêmeas? Os principais são as compatibilidades no sentido dos gostos musicais, palavras, frases, né? Algo que as pessoas compartilham dentro de uma mesma frequência. Né? É óbvio que em ambientes conflitivos, onde as sintonias frequenciais são muito díspares, né? Não tem encontro de almas gêmeas. Né? Sim. Via de regra, no encontro entre almas, onde, né, existe apenas, né, o intercurso carnal, né, aquela coisa que está relacionado, por isso que se fala tanto, né, que uma parte da humanidade se relaciona por interesse, né, enquanto está bonito, enquanto tem dinheiro. Por quê? Porque não há uma compatibilidade, não há um encontro mínimo onde se aproximam essas frequências, né, essas compatibilidades. As pessoas muitas vezes se esbarram na vida, energeticamente falando, mas não conseguem se unir, né? Então, nesses estados de encontro de alma gêmea, você chega a poder escutar até um monólogo interno, né, de frequência em relação a essa compatibilidade, esta ligação. Então, uma ligação de frequência, de sintonia, em que há um despertar recíproco entre essas duas almas, porque aí a coisa se transforma, né? Ela se multiplica, não fica apenas num trabalho singelo e singular. Mas a gente vai ver mais para frente o que é realmente, como se encontra essa alma gêmea, qual que é o caminho seguro desse encontro. Tá certo. O que significa uma consciência original? É aquela que respeita sempre o mesmo comprimento de onda de sua contraparte, né? É com uma mesma frequência de rádio é ouvida, né, por milhões de pessoas. Então, essa frequência vibracional de conexão entre os semelhantes nesse sentido, né, os que se ligam dentro dessas qualidades energéticas, né, é essa compatibilidade que encontra o seu gêmeo, né? E os gêmeos se ligam muitas vezes por isso que a gente vê muitas vezes aqueles gêmeos univitelinos, né, aqueles que nascem de um único óvulo que se dividiu, né, com tanta compatibilidade, né? Nascem juntos, vivem juntos, casam juntos e fazem tudo juntos por ter toda essa compatibilidade. Agora, existe uma coisa muito importante, né, no sentido das almas gêmeas. Na construção dessa consciência, dessa compatibilidade, tem que haver a sua autoconstrução também. Por quê? Porque na nossa materialidade 3D, na nossa realidade, almas gêmeas podem se tornar escravas reciprocamente, por mais compatibilidade que tenham. Se elas não construírem consciência, elas se tornam escravas recíprocas, ou seja, elas vão se ligar, e vão estacionar existencialmente num mesmo plano vibracional. Porque a nossa vinda aqui, as nossas vindas aqui nesse planeta, são vindas de experimentação, de transformação e de crescimento. Cada vida que se passou aqui, houve um nível de crescimento, um nível de conhecimento, um nível de expansão, até mesmo da sua própria consciência. E as almas que são muito afins, a gente vê isso também em algumas famílias. Tem famílias que
nascem, são super unidas, super ligadas, mas você vê que aquilo é uma prisão. Elas estão presas a esse sentido. Por quê? Porque existe toda essa compatibilidade, ok, isso é um grande, né, é a cereja do bolo do que a gente está falando hoje. Entretanto, né, esta força toda, se não for, né, movida também por consciência, ela é só um quintal onde as pessoas entram, ficam, né, depois voltam e não há né, uma construção de alma, né, importante para as pessoas. E em que momento isso pode se manifestar, Walter? O encontro de almas gêmeas, né, ele se manifesta nos sonhos, né? Às vezes você está assistindo um filme, né? Você está ouvindo uma música. Toda vez que se trabalha no campo de vibrações, né, de sutilezas de vibrações, você tem essa experimentação. Outra experiência curiosa é você olhar no espelho e ver na sua imagem a sua contraparte como alma gêmea. E aí que é o grande caminho desse encontro. E eu vou passar para vocês a forma que vocês vão conseguir encontrar a sua alma gêmea, né? Se não for, eu vou dar a dica. Se não for por uma questão que está escrita, né? Você pode encontrar a sua alma gêmea porque está escrito. Está escrito que em determinado tempo você vai encontrar a sua alma gêmea. Isso é uma coisa, né? Agora, se você quiser fazer isso, encontre-se a si mesmo. Procure a sua alma gêmea dentro de si. Quanto mais você se encontrar nesse processo, mais você vai em direção à sua alma gêmea, porque você só consegue identificar a sua alma gêmea quando você conseguiu identificar o seu eu. Por isso que as pessoas são tão infelizes, porque elas externalizam, elas jogam todo o seu eu para fora e acham que fora de si elas encontram felicidade, elas encontram a sua contraparte, a sua alma gêmea, aquela felicidade que elas procuram e tudo mais. E isso foi o grande falso, né? Foi o grande falso colocado na humanidade para que a humanidade tivesse uma crença recorrente de que tudo que ela precisa está fora de si, né? É uma conquista externa, uma conquista material, uma conquista de uma competição da vida, e o mais forte é que vence, e a grande força e o grande encontro de almas começa dentro de si. Então, isso o grande caminho. Aí muitos me perguntaram, muitos podem ainda perguntar, sim, mas e aí? Você está dizendo que é o encontro de si. E como é que eu faço esse encontro? Isso é tão complicado. Comece a praticar. Uma das práticas é procure dentro de si, olhe para dentro de si e diga, onde está a felicidade dentro de mim? Sabe aquele momento onde a gente olha para fora e não vê, às vezes não vê uma saída, ou você não vê a paz que você quer, coisa e tal? É o momento em que a gente deve olhar para dentro de si e se perguntar, onde está a felicidade dentro de mim mesmo? Onde está a minha contraparte gêmea? Ela vai aparecer. Eu posso assegurar 100% do que eu estou falando. Tem coisas que a gente não assegura 100%, a gente não assegura datas, previsões, um monte de coisa, mas isso eu posso assegurar às pessoas. É claro, as pessoas precisam, né, buscar isso, sair do campo do desespero material, do desespero existencial, de ficar se preocupando só com o lado material, só com as coisas, só com as contas pagas ou não pagas, com os carros que têm que ser comprados, as casas que têm que ser compradas ou não, ou com as vicissitudes da vida. Deem um tempo para olhar para si, procurem dentro de si, sabe? Quando as coisas não estão caminhando adequadamente, se reserve um lugar seu, um momento seu e vá buscar, pergunte. A resposta não vem, pode não vir de imediato, como pode vir, depende de cada um, mas ela virá. E esta questão da alma gêmea, a primeira contraparte como alma gêmea
de nós somos nós mesmos. Bacana. O que resulta esse clímax dos chakras aí que você explica? A aceleração da vibração dos chakras, que representa, né, métodos imensamente curativos e poderosos. E quando eu falo métodos curativos, eu não estou falando da cura física. Cura física já é uma consequência disso. É um estágio, mas é um estágio muito básico. Essa cura da ativação dos seus chakras é a sua cura espiritual, que é a mais importante. E quem promove a cura de si, cura suas gerações anteriores. Olha isso. Olha o tamanho do trabalho que isso nos propicia se nós conquistarmos, né, essa dádiva e essa oportunidade de promover uma autocura. Existem mecanismos diversos, existe o coaching, existe a psicoterapia, existe vários caminhos de autoconhecimento, de se enxergar, de transformação. Nisso precisa coragem, precisa honestidade, mais do que nunca honestidade. Sem honestidade, não adianta. Não adianta mentir para si mesmo, não adianta dizer, não, eu não sou quem eu sou, deixa para depois, não, isso não é para mim agora. Tudo isso mistura falta de coragem com, às vezes, desonestidade. Ser honesto não é ser honesto só com os nossos pares, só com o mundo exterior, ser honesto, eu não engano ninguém. Comece a não enganando a si mesmo. Essa honestidade tem que haver dentro de nós. Admitir que nós temos alguma, vamos chamar assim, falha ou alguma dificuldade é o primeiro passo para você trabalhar com ela, lidar com ela. E, às vezes, até conseguir eliminá-la, deixar de praticar aquele ato que te amarra, que te prejudica, ou que te distancia de você mesmo. Tem pessoas que não querem entrar em contato com a sua alma gêmea, com seu eu gêmeo, porque elas ficam desesperadas. Elas têm medo de ver o que elas são. Só que isso entra um fator coragem. Sem coragem, sem ver quem nós somos de verdade, não existe o trabalho, não existe o encontro. Então, quando eu falei para vocês aí, há uns 5 minutos atrás, que o método para encontrar a nossa felicidade gêmea, né, o nosso encontro, essa paz, é se perguntar, é buscar dentro de si, falar exatamente do jeito que eu estou falando. Onde está em mim, né, o paraíso? Onde está em mim a riqueza? Onde está em mim, né, o sucesso? Você se coloca nesse ambiente. Esse é um processo avançado de construção de consciência. Eu admito para vocês, isso não é o básico, não. O básico nós falamos há quase 3 anos atrás. Antes de entrar, né, o mosquitinho de aço, aí tudo, nós já falávamos da construção de consciência no básico. Isso que eu estou falando para vocês já é um caminho avançado. O pessoal que nos acompanha aqui já tem mais do que condição de trabalhar neste campo, porque acompanham e se aprende. Né? Recentemente, eu até vou dar um exemplo aqui ao contrário, eu fui criticado por uma ouvinte nossa aqui, que quis que eu resolvesse a vida dela. Temos quase 300 lives gravadas no YouTube e a pessoa queria que eu resolvesse a vida, né? Que eu fizesse um adivinhatório, desse respostas para ela objetivas, coisa que eu não faço, porque as respostas nós encontramos. Agora eu tenho o caminho, mais de quase 300 lives e a pessoa não conseguiu se encontrar, então existe alguma coisa. E não são só as nossas lives, eu estou falando 300 das nossas lives. Tem dezenas de pessoas que falam, inclusive, melhor do que o Walter aqui, são mais qualificadas do que eu para falar de consciência, e esse é o caminho. Então, esse exercício, né, esse auto-esforço aí, que tem o seu momento de dificuldade, sim, tem os seus enfrentamentos, tem os seus momentos em que a gente pensa que não vai conseguir. E digo a vocês, recentemente eu passei por um momento desses.
com tudo que eu já gravei, que eu já falei, que a gente constrói aqui de conhecimento, que contribui com as pessoas, a gente tem nossos momentos também. Que aí, por que eu digo isso? Por que eu me exponho para as pessoas em relação a isso? Para as pessoas entenderem que o processo é esse mesmo, que ninguém aqui é Faz parte, né? especial, né? Ninguém veio de uma estrela aqui, ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou... Os meus amigos que me conhecem melhor dizem que eu sou um extraterrestre, né? E não sei o quê, mas isso é brincadeira, não sou extraterrestre nada. Sou igual a todo mundo. E por ser igual a todo mundo pode chegar onde a gente está chegando, aonde a Claro. gente está trabalhando. É isso mesmo, Walter. Podemos entender que a humanidade irá atingir a paz interior e o real caminho da sabedoria nesse encontro de almas? É exatamente esse o caminho. É permitir que a humanidade, quando existe encontro de almas, onde se encontra... Por que se fala para a mesma coisa, alma gêmea se chama gêmea? Por que se usa esse sinônimo de chama gêmea e alma gêmea, que é a mesma coisa? Porque quando as almas gêmeas se encontram, acende a chama sagrada. E o sagrado ninguém destrói. O sagrado ninguém macula. Por isso o desespero dos escuros em acabar ou não permitir ou evitar ou fazer de tudo para que isso não fosse a nossa realidade. Vejam isso. Entendi. E é uma força fantástica, no melhor dos sentidos. É promover a possibilidade de exercer o amor incondicional. Porque na chama gêmea, nascendo a chama sagrada, você ama incondicionalmente. Você sente a necessidade de estar com a pessoa, mas não pelo ego, não pelo egoísmo. Você deixa de ter carência para ter apenas a ligação. E a ligação te une, te traz, te aproxima. Então, se você estiver longe da alma gêmea, você não vai sentir tristeza, você não vai sentir... as saudades, elas se substituem por um sentimento de ligação. Nesse sentimento de ligação, existem os reencontros. E isso tentaram, né? Tentaram sempre sabotar em relação ao ser humano. Para quê? Para a gente ficar fragmentado, neurótico, né? Desespiritualizado, vazio, materialista, sexista ou ista, todas as coisas que, né, deprimem o ser humano. Estou dizendo que o sexo não é importante, é maravilhoso, mas tem sido usado como uma ferramenta de alienação, de destruição, né, do ser humano, em certo sentido. Mas quando ele é exercido, inclusive, diante da alma gêmea, então ele se torna, né, o Big Bang do universo, né, se torna, né, a energia mais poderosa que nós temos. Agora, isso precisa ser resgatado, meus queridos e queridas. Eu estou falando com nossos guerreiros, eu estou falando com as pessoas mais lindas e preparadas do universo que nos escutam aqui. E essas têm todo o potencial, tem aquela luz vibrante dentro do coração, né, tem aquela mente sábia, né, para conseguir unir essas coisas e encontrar essa busca maravilhosa, que é esse encontro de almas gêmeas. Então, isso, e começando por si, porque a primeira alma gêmea é a sua contraparte, é você se vendo nos processos, se ligando. Bacana. Walter, de acordo com o que eu entendi, então a alma gêmea não se forma apenas pela existência de um desdobramento em forma de um outro ser, mas também é encontro com a própria alma, é isso? É exatamente isso, né? Eu adoro dar spoiler no tudo que eu estou falando, mas essa pergunta é a síntese do que a gente falou. É o encontro de si mesmo em primeiro lugar. E nesse encontro, você abre a possibilidade de encontrar a sua contraparte exterior, né? Uma alma de compatibilidade com você. Que pode ser, inclusive, a alma gêmea não existe apenas no sentido dos casais, né? A alma gêmea, ela se encontra muito nos casais, por quê? Porque o ser humano está aqui no sentido de se multiplicar, né? De construir família, de construir uma sociedade, né? Mas as almas gêmeas também se encontram entre sócios, entre pessoas do mesmo sexo,
em outras situações de compatibilidade energética, né? Onde as pessoas se encontram e se sentem, né, na mesma vibração, com propósitos semelhantes, né, com caminhos semelhantes. E essas forças se ligando, é essa construção que eu falei para vocês, é fazer no nosso planeta uma casa realmente da espiritualidade, né, do desperto, né, nesse nível que eu estou falando agora com vocês, né, que a gente falou tanto do despertar lá atrás, que era uma coisa assim, parecia quase que subjetiva, e hoje olha aonde nós estamos indo, né, qual o caminho que nós estamos percorrendo. Ô, Walter, o caminho, então, é persistir no encontro de si mesmo, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, Nossa, é persistir nesse encontro, né, como eu falei, né, se dê espaço, se dê um momento, né, nos momentos que a gente tem aquela dificuldade mesmo, que você não vê do lado de fora uma resposta para o que você quer, o que você precisa, existe algum tipo até de sentimento de cunho negativo, algum tipo de tristeza, alguma coisa, vai para dentro, fala com você mesmo, olha para dentro. Se tiver tudo escuro, você não está enxergando nada, procura, bate na porta, ela se abre. Você tem dentro de si o universo. Só que se você não procura, fica, né, fica um paredão ali, as coisas ficam fechadas. Mas quando você começa a abrir os portais internos de si, você constrói caminhos e você tem respostas maravilhosas. E você vai ver quanta sabedoria e qual a sabedoria de fato tem dentro de você. olha que maravilha, hein? Ô, Walter, concluindo, podemos pensar que ao encontrar a si mesmo, poderemos encontrar a alma gêmea fora do nosso interior? Quero dizer, uma alma compatível? É isso mesmo, porque se você se encontrou, você começa a vibrar dentro daquilo que você é de verdade. Por que que ficamos doentes fisicamente? Porque não vibramos dentro da nossa realidade interna. Por que ficamos doentes psiquicamente? Pela mesma razão. Quando você encontra sua contraparte, que é o gêmeo de você mesmo, né? Você se olhando no seu espelho, é o efeito espelho, lembra da live que a gente Sim. gravou, do efeito espelho? Ele serve bem no que eu estou dizendo. Quando a gente consegue se ver, consegue saber quem nós somos, consegue vibrar dentro da nossa compatibilidade, né, de ação, você encontra, né, algo que seja compatível com você fora de você, né, a tal alma gêmea externa, né, o seu par, né, uma pessoa que seja compatível com você nesse sentido, que vibra nesta mesma sintonia. Por quê? Porque ao vibrar dentro da sua realidade existencial, né, de vida, você conquista a saúde física, a saúde mental, e você se abre para o mundo, você sai daquele campo, né, restrito, né, que as pessoas, eu outro dia estava conversando né, com uma outra pessoa, um professor, advogado e tal, e eu disse a ele, né, que as pessoas, elas têm estatísticas da sua própria realidade, então elas falam das vicissitudes da vida, das dificuldades, baseado na sua pequena experiência de vida. Então, a Uhum. pessoa não deu certo no casamento, então o casamento não presta. A pessoa encontrou uma pessoa desonesta, então o ser humano é desonesto. A pessoa viu um acidente de trânsito, então trânsito, né, é violento. E aí vai. E ela fica construindo uma realidade fora de si, totalmente distoante da verdade do mundo. As Uhum. pessoas precisam parar de viver com base nas suas autoestatísticas, que é uma limitação. Imagina o quanto a gente é pequeno na nossa própria existência, em termos do que a gente Verdade. vivencia. Então, a gente precisa ser humilde e falar, não, peraí, eu posso estar vivenciando alguma coisa agora aqui, mas o mundo não é isso. E outra, né, se as pessoas vivenciam o negativo, é porque elas estão também naquela sintonia. Então, é hora também de Verdade. repensar em si, né, os seus processos para não se ligar a isso. Aí pronto, você começa a limpar a casa, você começa a tirar, né, de volta de si o negativo.
E aí constrói sua contraparte no seu autoencontro, né, na sua visão, dentro de um positivo real, né, de uma energia que é sua. Não é energia do planeta, não é energia dessa ou daquela, ou energia de um. Não, é a sua energia. Essa precisa estar em sintonia consigo, com a sua existência, com a sua realidade, para encontrar a sua contraparte compatível. Porque quando o Criador nos mandou aqui para a Terra, ou cada um de nós, colocou a centelha divina nele, ele não disse que o Walter é o cara que tem que ser seguido na sua energia, porque é a energia do Walter, ou da Ângela, ou de quem quer que seja. Não, ele colocou que cada um viva, né, mas que viva dentro do seu equilíbrio, Claro. né, desse encontro. Por isso que é tão importante para criar essa sintonia de alma gêmea, esse autoencontro de si. É isso. Bom, mais um aprendizado com o maravilhoso Dr. Walter Trebitz. E, Walter, você quer deixar sua mensagem final? Fique à vontade. Gratidão para você, Ângela, para o pessoal também Eu que agradeço da você. TV Galáctica aqui, que carinhosamente concede esse horário. Gratidão ao pessoal que esteve aqui conosco, gratidão ainda a quem vai assistir. Né? Felizmente, hoje deu tudo certinho aqui, a gente conseguiu segurar a live direitinho, né? E é isso. E semana que vem vamos trazer um outro assunto aqui para a gente continuar refletindo, se construindo, né? E criando esse ambiente maravilhoso que é o ambiente interno de cada um. Cada um de nós, cada um de vocês que nos assistem é a maravilha desse mundo, né? Desde que vocês conheçam essa maravilha que está dentro de cada um, né? Dentro dessa jornada, né? De ascensão, de transformação e também de transição. É isso aí. É isso aí. Gratidão, doutor Walter, meu querido amigo. Gratidão à TV Galáctica. Gratidão a você que nos assiste. E até a próxima sexta-feira aqui, neste canal, com o nosso querido Walter Trebitz. Beijo no coração a todos. Até a próxima sexta, Walter. Gratidão. Tchau. Até. Tchau, tchau.